Energia solar fotovoltaica, parte 3, com o professor José Batista, da Triex Tecnologia. Bem, aqui a gente vai mostrar a você, na parte 3, como projetar e os formulários adequados para você entrar com o projeto da concessionária de energia e ser aprovado, tá? A base que nós vamos trabalhar é da Enel Ceará. Ou seja, outros estados poderão pedir um ou outro termo, mas basicamente o conjunto é o mesmo, tá bom? Então vamos lá ver como é que isso tudo se trabalha. De uma forma geral, o processo de colocar um sistema on-grid, né, para trabalhar é dar de estudos de projetos, RT junto ao CREA, projeto junto à concessionária para aprovação, isso aqui é que dá muito trabalho, equipamentos envolvidos na instalação, mão de obra envolvida na instalação, ensaio de verificação e acompanhamento da ligação do medidor ao sistema pela concessionária, do sistema pela concessionária de energia. A gente tem que acompanhar. Então, isso aí é um processo de ordem geral. Nisso aqui, o projeto de junto à concessionária de energia, que é a etapa que dá muito trabalho, porque ela tem diversos formulários, tá? Então, tem formulário de solicitação de acesso, formulário de solicitação de acesso de 10 kW ou superior ou inferior da microgeração. Tem formulário de solicitação de mini geração, que não é o nosso caso, a gente está trabalhando com microgeração, tá certo? Consulta de acesso, formulário de consulta de acesso, a gente tem aqui documento do responsável técnico pelo projeto, instalação do sistema de geração distribuída, procuração da firma reconhecida para o profissional que irá tramitar o processo, o projeto elétrico das instalações, com diagrama unifilar, bloco, sistema de geração, carga e proteção, diagrama unifilar, memorial descritivo, tá certo? Que fica isso aqui tudo dentro dessa brincadeira desse memorial descritivo, certificado de conformidade dos inversores, se estão registrado no Inmetro, dados necessários à central geradora, dispositivo da Enel, o documento que comprova o reconhecimento da Enel, da cogeração qualificada, se houver. Então, são diversos formulários que a gente vai mostrar um por um para você. Você consegue esses formulários assim visualmente, né? Bem legais, se você consultar esse site da EDP, tá? Ele dá e mostrando esses formulários bem certo. A gente vai mostrar aqui. Mas essas recomendações aqui eu peguei deles porque já estava bem, vamos dizer assim, escrito, e é o mesmo processo que eu trabalho, então não tem, e é o mesmo processo que todos trabalham basicamente, tá? Então, se você quiser ver bem direitinho, você pode ir lá na EDP, mas aqui a gente vai mostrar todos os formulários possíveis para que você observe, tá? Então venha cá. Primeira coisa, cálculo do número de painéis. Como é que você vai fazer? A equação completa é essa daqui, ó. Consumo mensal menos cobrança mínima, lembra daqueles 30 kW, 50 kW ou 100 kW, né? D médio é a média de dias, né? Normalmente a gente bota 30 dias. A área do painel, rendimento, painel é médio em radiação solar, aquele tal do ASP, né? E o P são as perdas totais do sistema fotovoltaico. Você pode pegar isso aqui e, resumidamente, aplicar apenas essa equação que também dá bons resultados, tá? É energia média menos a energia por obrigação, né? Do jeito que está aqui, mensal, né? Energia média mensal, HSP vezes as perdas do sistema elétrico. Então vamos ver como é que isso aqui, como é que você trabalha. Lembrando que isso aqui tem que ser pelo dia médio, que a gente usou o que? 30 dias, tá? Bem, nessa concepção você tem que, o sistema tem perda, gente. Desvio do rendimento nominal dos módulos 100 watts, então tem uma aumento aí 2,5. Temperatura do módulo se perde 3,5. Perdas dos condutores CC, perdas do condutor da C, eficiência do sistema de conversão do inversor, né? MPT, sombreamento. E olha que aqui eu estou achando que você colocou tudo no sol, mas se tiver sombreamento, isso aqui se perde também. Diodos, conexões, transformadores se tiver, como isolamento do inversor se tiver, sistema trunk, então degradação do sistema solar, indisponibilidade do sistema, sujeira nos módulos. Vamos supor que você colocou só esses pontos que a gente tem colocado aqui. Se você somar tudo,
vai dar uns 18%. Então, normalmente a gente trabalha aí com uma folgazinha de 20% de perda. Isso é essa brincadeira dessas perdas que a gente está falando. Então, a gente costuma trabalhar aí, a maioria dos projetistas trabalhar com 20% de perda. Olha, gente, eu estou falando de um sistema de mini geração e isso deve ser tratado com muito cuidado na hora que você está trabalhando para grandes sistemas. Qualquer brincadeira num grande sistema de perda de 1%, 2% vai gerar, eu estou falando de megawatts. Então isso tudo fica muito grande, tá? Então essas situações aí num sistema on-grid, né, para microgeração distribuída, a gente pode trabalhar com a perda de, eu coloco uma perda de 20%, tá? Bem, de qualquer forma, como é que isso funciona? Então, exemplificando, eu tenho aqui um histórico 13 meses, 579,6 de média. Normalmente você pega isso aonde? No histórico da sua conta de energia. Então você vai lá e coloca 579. Menos o sistema bifásico. Então eu tenho que pagar obrigatoriamente 50 kW. Não tem jeito, não vou zerar, né? Dividido por 30. 5,78 foi o HSPC, no caso aqui, o HSP que eu coloquei nessa região. No caso foi Fortaleza, tá? Então eu constatei que foi 5,78. Com o rendimento, que eu disse que a gente ia trabalhar com uma perda de 20%. Então, eu tenho aí 0,8. Se eu fizer essa conta aqui, eu tenho 3,8 kW necessário para aí quase zerar essa conta. Então, é a ideia que nós temos de necessidade para isso. Tá certo? Ora, se eu pegar 3,8 kW e dividir pelo painel, o painel que eu vou usar é aquele painel que a gente já vem conversando, que cada painel são 410 watts, né? Então 3.800 dividido por 410 watts, eu vou ter 9,3 painéis. Então a gente arredonda um pouquinho para cima e eu vou ter que, necessário, eu preciso de 10 painéis de 410 watts para obedecer essa equação que nós estamos fazendo aqui. Então eu poderia utilizar um inversor acima desse, que é o de 4 kW pico, tá certo? O inversor seria de 4 kW, né? Já que eu tenho 4 kW pico eu necessito de 10 painéis, 4,1 kW pico. Então eu vou corrigir aqui, então aqui não é o quilowatt pico, é a potência do inversor, então a potência do inversor é em quilowatt, tá ok? Então eu tenho 4 kW com 10 painéis de 4,1 gerando 410 watts, gerando 4,1 kW pico, ok? Então eu vou atrás de um inversor que aguente, que seja de 4 kW, que eu tenha aí, que eu instale 10 painéis. Esses 10 painéis, como a gente já vinha fazendo lá, eu coloquei toda essa sequência, eu já botei um string, tá certo? Botei um string com 10. Uma string com 10, a outra string eu vou deixar aberta, mas botei só uma string com 10, que conecta num inversor monofásico de 10 kW. No caso eu estou fazendo um projeto aqui, com uma residência que tem aí 220 volts, fase neutro, tá? Então na hora que eu fiz essa conta toda, então eu brinquei que eu necessito de um inversor de 4 kW e eu necessito de 10 painéis de 410 watts, tá? Aí você solicita para o fabricante e para o seu distribuidor e diz assim, olha, eu estou precisando aí, tá certo? Estou precisando aí de 10 painéis de 410 watts e um inversor de 4 kW. Aí ele te dá o orçamento todo, e nesse orçamento já vem conectores MC4, já vem cabo necessário para você, cabo de corrente contínua, não vem de corrente alternada, mas o de corrente contínua vem um disjuntor ACA, vem os cabos CC todos, tá certo? Esse cálculo você tem que fazer do mesmo jeito no projeto, porque é uma corrente que está passando, aí você vai, a estrutura de queda de tensão, tá certo? Que a gente não admite mais que 4%, estudo de queda de tensão, aí você vai atrás dos cabos de corrente contínua, vai passar a corrente tal, normalmente ele já dá esse cabo, mas você precisa mostrar para a concessionária de energia que você está usando um cabo de 6 mm, e como é que você tirou esse projeto?
é do mesmo jeito da estrutura de cabos, de sequência de projeto de cabos que nós temos, né? Que você pode até observar numa aula nossa aí, na nossa, desculpe aqui, nosso canal do YouTube, tá? Então lá tem com projeto de cabo. Só que lá AC você usa, no caso, os parâmetros do cabo DC, tá? Nós temos aqui, aí você tem que falar para eles qual é a estrutura que você está trabalhando, né? Estrutura de telhado, estrutura de solo, estrutura de laje. Então você observa aí, né? Bem, vem com a estrutura, basta você falar qual, né? Agora falando esse fabricante aqui nos dá nesse formato. Cuidado, os custos da descarga do material, às vezes esse material vem em estrutura de caminhão fechado, né? E você precisa, muito peso, gente. Você precisa de um caminhão muque para descarregar. Deve-se no contrato dizer que esse descarregamento fica ciente para o cliente que ele é que vai pagar. Porque normalmente existe dois módulos também de negócio, né? E o cliente vai pagar sim, se ele comprar o material e você fizer a instalação. Mas se por acaso você fechar o pacote completo, cuidado, o custo da descarga não é barato, tá? Então você tem aí quase R$ 1.200 um muque por dia, por algumas horas de trabalho. Então tem que colocar isso no orçamento. Muito cuidado, até para descarregar esse material todo aqui, se for você entrar só com o serviço de instalação e projeto, então quem paga é o cliente. Se você fizer o pacote todo, tem que estar nos custos a descarga, tá certo? E aí você vai armazenar isso. Normalmente a gente armazena se der condições lá no próprio cliente, para a gente não tirar, guardar no nosso galpão, e do nosso galpão a gente transferir isso para o cliente. Então a gente vai ter duas descargas, então vamos dobrar o custo, tá certo, da descarga utilizando um caminhão muque aí para ocorrer isso. Isso se for esse caso, né? Se for um sistema menor, de 12 placas, de 10 placas, aí normalmente a empresa coloca num carrinho e você pode armazenar até na própria casa do cliente, né? Que aí um carrinho mesmo consegue, e homens, né, consegue colocar esses painéis armazenados, tá? Então só tomar cuidado com isso. Se for muitos painéis, 20, 30 painéis, então tem que haver descarga, e a descarga custa dinheiro, tá? Você descarregar o caminhão. Então você tem que observar isso aí, é a primeira coisa. Então você solicita o orçamento, a pessoa lhe dá o orçamento, e aí você vai conversar com o cliente. Não, por enquanto aqui nós nos interessamos nas negociações, tá? De qualquer forma, tem ajuda no projeto? Tem. Você pode aqui na Vento Solar, que ele te ajuda a fazer esses cálculos que eu acabei de falar para você. Você pode vir aqui na VEG, ó, um exemplo da VEG, mas tem outros, tá? Eu só estou botando exemplos aqui, né? A da VEG aqui, ó, você bota o sistema, faz o que eu acabei de fazer, e ela vai te dar a necessidade de painéis e a necessidade do inversor, tá? Aqui sistemas maiores, se você quiser maior precisão, você pode usar. Aqui tem diversos softwares, né, de ajuda a sistemas fotovoltaicos. Aí a gente já trabalha aqui com grandes estruturas, né, que 3.8 e por aí vai, 3.8, 34,5, 69, o que for. Então já não sai da área. Para mim, eu não utilizo esses sistemas para sistemas microgeração, que é até 75 kW, tá? Então isso aí a gente usa para sistemas de grande porte. Mas de qualquer forma tem essa ajuda aqui, é isso que eu quis falar para você, desses sistemas, e aí você para fazer o seu projeto, tá bom? Basta você entrar nesse sistema ou baixar aqui, que você vai ver que é muito simples, do jeito que a gente está mostrando aqui, nessa sequência de contas aqui, né? Essa sequência de contas, e aí você vai observar que dá do mesmo jeito, tá? Bastante aproximado. Bem, e a ajuda no projeto é o payback. Olha o payback. Bem, gente, olha, o payback normalmente é dado em investimento
energia gerada vezes o valor da tarifa, tá? Normalmente circula entre 2 a 5 anos, aqui eu coloquei no ano 2020, entre 3 e 5 anos é o retorno desse negócio. Esse aqui é realmente uma equação simplória. Por quê? Porque não leva em consideração a taxa de atratividade, matemática financeira, não leva em consideração a inflação, não leva em consideração aumento de tarifa, não mede nada. Então é só um valor aproximado de quanto tempo você vai retirar os custos, tá certo, com a instalação. Lembrando, gente, que muitas pessoas falam que a energia solar é tratada como investimento. Ela não é um investimento. Para nós da Triex Tecnologia, ela é uma transferência de renda temporária. Por que eu falo transferência de renda temporária? Porque se você tiver uma caderneta de poupança, sei lá, você tem aí 20 mil reais para gerar um projeto de energia solar. Bem, aí te dá aí poupando 1.000, sei lá, poupando 1.000 reais, um exemplo, tá? Para ficar fácil a conta. Então você, teoricamente, em 20 meses você tiraria o dinheiro. Mas o que você fez? Você só vai tirar 20 mil da cadeia de poupança. E você não já ia pagar 1.000 reais todo mês para concessionária de energia porque você está consumindo aquilo? Ora, então você está pegando o dinheiro que você ia dar para a concessionária de energia, você está repondo para a sua cadeia de poupança. Ou você está dando para o banco. Aí a sua perda financeira é os juros do banco. O seu investimento é os juros do banco. Não é o valor do equipamento, porque você está tirando a renda da concessionária e colocando. Então, para a gente pensa de um pouquinho diferente em termos desse retorno de investimento. Não há retorno de investimento. Não há retorno de investimento, tá certo? Há simplesmente uma mudança de pagamento. Em vez do credor ser você mesmo ou o banco, você passa a tirar o dinheiro da concessionária e dar para essa pessoa. Isso por tempo determinado, entre 3 e 5 anos. Depois disso, você pega esse dinheiro que você iria dar para a concessionária de energia e vai botar na sua cadeia de poupança e vai fazer o que você bem querer na sua vida. Aí a partir daí é que eu chamo de um bom investimento, tá? Mas reinvestimento para retorno eu não vejo dessa forma, tá bom? De qualquer forma, as instalações, como a gente já vinha observando, elas têm de diversas formas e esse valor da instalação sofre valores diferentes, né? Esse quadro aqui, se você comprar bem, ele totalmente colocado, esse quadro um Stream Box DC, ela custa caro. Se vier com essa situação desse quadrinho aqui, não é, com tampinha de acrílico, aquele negócio todo. Esse aqui já usa esse aqui que é mais barato. Esse aqui já não está usando, não sei se é PVC aqui, mas é mais barato. Esse aqui está usando PVC, PVC preto, que é mais barato. Esse aqui tá usando canaleta. Esse aqui tá usando, tá certo? Canaleta o PVC não é PVC. A tubulação ele já tá usando a tubulação de alumínio, que é mais cara. Esse daqui, porque tem muitos cabos, ele já usou, tá certo? Então você pode usar bandeja, eletrocalha. Então isso sofre variação de valores, né? Uma coisa que a gente sempre deixa bastante o que está certo aqui é colocar Stream Box AC e DC e AC ao lado do inversor. Não coloque embaixo. Se coloca embaixo, tá certo? Coloca uma determinada distância. Para quê? Para que se acontecer um incêndio, essa distância não seja suficiente para pegar o inversor. Tá certo? Mas sempre que puder, às vezes não pode, porque nós não temos espaço, né? Mas coloque ao lado. E se for, não coloque grudando bem aqui. Deixe um determinado espaço, tá certo? De preferência na lateral, porque se ocorrer algum dano aqui de incêndio, vai para cá para cima, não pega seu inversor, né? Então, essas instalações sofrem de variação de valores e você tem que orçar conforme o seu cliente. Mas sempre lembrando, preze por engenharia. Tente colocar material de boa qualidade para ele. Se ele não puder comprar, aí você começa a utilizar situações financeiras mais simplórias, mas que não deixe
a qualidade mínima do seu serviço afetar, tá certo? Então use Stringbox DC, use Stringbox AC, tá certo? E use o que você puder fazer, que a instalação dele fica melhor possível. E com certeza vai durar anos e mais anos e mais anos, tá? Nós temos aqui nas instalações, né, uma sequência de instalação sendo elaborada, tá ok? Stringbox DC aqui, a Stringbox AC aqui, toda a fiação, tá certo? Falta só a conexão aqui no caso da conexão na Stringbox DC, da Stringbox DC para o inversor. Bem, aqui nós temos aqui uma situação dos painéis, como é que fica, como a gente já mostrado a vocês, tá certo? Aonde tiver situação para você colocar, está valendo, só não coloque onde tem a situação que possa gerar sombreamento, né? Sombreamento você perde energia solar em radiação e aí o rendimento dos seus painéis, tá? Aqui eu peguei essa figura da Smart Energia Sustentável, que é de um site, e ele diz assim, ó, fazer solicitação de acesso, o prazo é 15 dias. Então, normalmente, quando você coloca para a solicitação do parecer de acesso, tá certo? O primeiro projeto que você coloca para ele tem prazo de 15 dias para dizer que seu projeto está correto. Seu projeto não tendo erro, com 15 dias. Se tiver erro, passa mais 15 dias. Tá ok? Então esse é o comportamento da Enon no estado do Ceará. Depois disso que foi aprovado, você pode comprar os seus equipamentos. Aprovou e comprou os equipamentos, você tem 120 dias para instalar. Aí você executa a instalação após 120 dias. Quando você terminou a instalação, você vai solicitar a vistoria. Então, a vistoria determina que ele tem o quê? Um prazo de 7 dias para fazer a vistoria. Depois ele tem um prazo de 5 dias de entregar relatório de pendência se tiver. Se não tiver nada, tiver as estruturas colocadas bem direitinho, que você botou DPS, que você botou Stringbox DC, que você botou Stringbox AC, que você fez aterramento, que fez tudo direitinho, conforme as recomendações da sua concessionária de energia, que segue os formulários, preenchimento do projeto, conforme nós vamos mostrar aqui, você fez isso, aí ele vem depois desse período de realizar a vistoria, ele vem, aprova o projeto e pronto, vem e realiza a troca do medidor. Normalmente quando ele vem realizar a vistoria, ele já traz o medidor. Se tiver tudo ok, ele já instala o medidor. Pronto, a partir dali já está valendo a brincadeira de crédito, tá certo? E a brincadeira de crédito de injeção de energia compensatória no sistema da concessionária de energia, tá? A partir daquele dia. Então aqui o maior problema aqui, o gargalo é ser liberado o projeto. A cada erro do projeto se leva mais 15 dias para refazer o projeto. Então, acertar o projeto nos primeiros 15 ou 30 dias é fundamental para que isso rapidamente você consiga com que todo esse projeto aqui trabalhe. Só para você ter ideia, uma casa aí de 10 painéis solares, você leva aí 1 ou 2 dias. 1 ou 2 dias, com uma equipe de 3, 4 pessoas, 3 pessoas você consegue, tá certo? Você consegue fazer toda a instalação. Mais ou menos de 10 painéis elétricos, tá certo? E não é microinversor, tô falando inversor com string, tá? Então você leva aí 1 ou 2 dias, pior das hipóteses, 3 dias. Pior das hipóteses, tá? A instalação de um sistema aí com 4 kW, por exemplo. Vamos lá, então o que é que a concessionária solicita? Um memorial descritivo. Gente, o memorial descritivo você vai dizer tudo o que tem. O que é a obrigação aí no memorial descritivo? Descrição do projeto, um breve resumo no começo. Você vai dizer o que é o projeto, para onde vai, qual é a potência máxima, quantos painéis você vai usar, qual é o painel do seu inversor. Então você vai contar uma historinha do projeto como um todo. Então você vai colocar o endereço do cliente, você vai colocar o endereço da instalação. Não coloquei aqui, mas vou colocar agora.
o responsável técnico, os cálculos dos cabos da corrente contínua e da corrente alternada, tá certo? Todo o sistema de proteção usado, DPS, vai dizer que é DPS classe 1, normalmente são de 60 kA, tá certo? Informações das placas série e paralelo, bem como a potência total que você tem que colocar, as características dos painéis solares e as características dos inversores, tá certo? E o desenho do projeto da instalação. Então isso aqui é o mínimo que tem que ter dentro do memorial descritivo do seu projeto. Então a gente tem que colocar isso aqui, os mínimos, as situações mínimas para um projeto para você então ser aprovado, tá? Tá indo todos esses andamentos aí, que certamente você vai ser projeto. Às vezes a gente coloca lá no final como é que dá manutenção no sistema, quais são as observações que tem que fazer. Isso aí varia de projetista para projetista, mas ao nosso ver, isso aqui é o mínimo que você tem que colocar, tá certo? Para ser o seu projeto ser bem aprovado. Então, você vai criar o memorial descritivo, essas continhas todinha que você precisa para fazer, para que o projeto seja então aprovado. Precisa você botar os cálculos de como você chegou a 4 kW? Não, não precisa. Você pode dizer que precisa de 4 kW, qual é o inversor que você está trabalhando. E quantos painéis você colocou, tá certo? Se é 10 painéis, você tem que dizer que são 10 painéis. Não precisa dizer como é que você chegou aos cálculos dos painéis e como é que você chegou aos cálculos do inversor, porque isso não interessa para a concessionária, tá bom? Agora interessa para a concessionária a situação de cálculos dos cabos, porque pode e dos disjuntores, o sistema de proteção, porque pode afetar ela, né? Depois você vai criar um desenho, ó, um desenho aí no AutoCAD, tá? Você pode criar um desenho desse no AutoCAD, que seja um sistema como esse aqui, ó, um grid 74 de 75 kW, tá certo? Eu vou até colocar, eu vou até tirar essa parte de instalações do... Bem, tem um erro, a gente cortou e vai recomeçar aqui. Bem, você tem um projeto das instalações, né? Então você vai fazendo no AutoCAD ou qualquer outro sistema que você vai trabalhando. Então lembre-se, a gente está fazendo para microgeração, certo? Microgeração, até 75 kW. Então o que normalmente eu coloco aqui um diagrama unifilar de ordem geral, como é que funciona o sistema. Aqui todo o desenho de quantas você vai colocar em série, quantas tem por string, toda a cadeia de proteção aqui, o inversor, a potência dele, né, a potência dos painéis, como é que está em série, paralelo, o cabo, o aterramento, mostrando o aterramento, mostrando a Streambox DC e a Streambox AC, tá certo aqui, a potência, o seu disjuntor que você tem lá, o disjuntor que tem lá na entrada da sua, no caso da sua casa, por exemplo, isso aqui é o disjuntor de entrada lá, que pertence à concessionária de energia, você tem que dizer quanto é que está lá, quanto é o disjuntor geral da sua instalação, a estrutura de cabos aqui, tudo direitinho, tá? Aqui você vai fazer o arruamento, a localização do seu estabelecimento com arruamento e tudo, tá? De um lado do outro. Aqui você tem a situação, uma planta de como você vai disponibilizar os painéis. Você pode conseguir isso no Google, né? Você vai no Google, tira uma foto e lá por cima. Normalmente eu costumo colocar a foto no Google, lá no memorial descritivo, a gente coloca também, tá? Então aqui você mostra o formato bem direitinho. Lembre-se aqui, a gente tem que colocar a localização, tá? GPS. Então aqui você disponibiliza o projeto, como é que você mais ou menos vai colocar, aonde que vai ficar mais ou menos a Streambox, o inversor, a Streambox DC, a Streambox AC, e aonde é o ramal de entrada, o posicionamento do ramal de entrada da tua residência ou do teu comércio, ou do que for, tá? Então você tem que mostrar esse posicionamento. E aqui você precisa colocar esse aviso que está lá, no caso da Enel, você tem que observar lá o manual de instalações. No caso do manual de instalação, na verdade é a norma da Enel,
você tem que dar uma observada lá. Então ela diz lá que o tamanho disso aqui tem que ser visível, ter colocado, porque você tem que colocar esse pequeno cartaz, cuidado, tá certo? Energia solar, você tem que colocar ele aonde tiver o relógio da Enel. No caso aqui, né, no relógio da concessionária de energia, para dizer que naquele local, naquela residência ou naquele estabelecimento, você tem uma entrada e tem energia solar trabalhando ali. Então é uma obrigatoriedade. Aí você tem que ver esses padrões que está lá na norma, tá? Está lá na norma, basta você norma de energia solar, microgeração, aí você coloca a sua concessionária de energia que você vai observar lá. Aqui você tem toda a identificação do projeto, quantidade de inversores, potência, a área, tá certo? É importante colocar a área que a gente vai observar, a área que vai ser trabalhada, né? E, quer dizer, um resumão do seu projeto, né? Aqui o local onde vai ser projetado, quem é o responsável técnico, tá? Então isso aqui é uma solicitação. No caso aqui da Enel, ela pede que isso aqui seja uma prancheta A3, tá? Então no A3 no caso da Enel aqui, não pode ser no A4 não, tem que ser no A3. Aqui só as situações de simbologia, tá? Então você coloca isso para ela, para que seja aprovado essa situação. Bem, uma coisa nos chama a atenção, se for o caso de sistemas, tá? De sistemas, né? Aqui, de abaixo de 10 kW, a Enel trabalha que você vai enviar um e-mail para ela, tá certo? Em clientes novos. Então você envia um e-mail para ela, novos clientes, abaixo de 10 kW. Se não, no caso, acima de 10 kW, você vai ter que mandar para uma empresa que faz a vistoria e a homologação do projeto. No caso, utilizando o sistema Pre-Manage. Então, você vai lá, coloca no sistema Pre-Manage, eles dão um manual quando você instala o sistema Pre-Manage, eles dão um manual como é que você coloca um projeto lá, e a partir de lá você insere o projeto, e aí na hora que você inserir o projeto, você coloca lá enviado, que são as normas que tem, tá? Então você recebe um manual desse, de como inserir um projeto no sistema Pre-Manage, a mais que 10 kW, e aí você vai colocar para o sistema Pre-Manage. Esse Pre-Manage vai analisar seu projeto. Aqui está passo a passo como é que você insere e tudo mais, tá? Então, quando você inserir o sistema, aí você vai botar lá em avaliação, não é? Então, quando isso acontecer, isso para cima de projeto acima de 10 kW, né? Abaixo de 10 kW você joga direto para o e-mail de novos clientes e eles vão elaborar lá e dizer o que está errado, o que está certo e manda você corrigir. O sistema primeiro já é que vai para essa empresa e essa empresa também faz a mesma coisa, dizendo o sistema está em análise e o sistema retorna e ele mostra para você o que é que está errado e o que é que precisa consertar nesse projeto, tá? Uma vez quando esse projeto é aprovado, quando então esse projeto é aprovado, você recebe esse termo aqui, ó, aceito. Então, quando está aceito, então você passou por esse trabalho aqui de emissão de parecer de acesso. Bem, qualquer erro no projeto, mais 15 dias para você trabalhar. Mas você seguindo a sequência dá certo. Então, nessa situação, então, a gente vai entregar para ela o memorial descritivo que tanto ela solicita. Bem, outra coisa é o desenho e projeto de instalação. Normalmente a gente coloca esse projeto de instalação pequenininho mesmo na folha 4 e coloca em anexo, né, na folha 3, tá? Obrigação, todos os materiais em PDF. Todos em PDF, tá bom? Tudo hoje é feito de modo online. Bem, se for... Aí você tem que preencher também formulários como esse, ó, de microgeração ou mini geração. Isso aí depende se for abaixo de 10 kW ou maior que 10 kW. Tem aqui onde é que está
Isso está na norma da concessionária de energia. Então você tem que preencher todo esse material, que é um preenchimento simples, tá? Marcar aqui se tem sócio, se tiver sócio, a solicitação de você informar. Aqui é os itens que ela solicita que você envie, a RT. Você precisa ter uma RT, tá certo? Diagrama unifilar, tá certo? Nós temos aqui, vou mostrar aqui você de modo maior. Então, no caso da Enel, basta você colocar lá, né? Micro e mini geração, norma Enel. Então, você tem aqui todas as solicitações que há necessidade de você preencher, tá certo? Ela diz como é que você deva colocar, você tem que seguir esses termos aqui, muito simples também. Não tem lá grandes problemas não, tá? Ó, no caso aqui, ela até pede para colocar o DPS classe 2. Eu discordo, para mim é DPS classe 1, tá? Mas ela é a exigência dela. Então ela bota DPS classe 2, você coloca DPS classe 2. E aqui tem os formulários, ó. Olha aqui, ó. Aqui já tem ela formando que você tem que colocar avisando risco de choque elétrico, retorno gerador de energia. Então a gente tem esses diversos avisos que são colocados, basta você colocar com relação à geração distribuída. E aqui tem os formulários, né? Formulário de solicitação de acesso de microgeração distribuída com potência igual ou inferior a 10 kW. Aí você preenche, ó. Preenche. Aí o que ela exige? A RT responsável técnico na microgeração, o diagrama unifilar, né? Certificado de conformidade do inversor, dados para registro da central geradora da Enel, lista de unidades consumidores participantes, no caso aqui, cópia do instrumento jurídico. Porque o que é que acontece? Vamos lá explicar o que é isso aqui. Bem, se você tiver, tá certo? Se você tiver, por exemplo, você tem aqui um negócio. Eu tenho um negócio ali, um escritório, e meu escritório tem um ar-condicionado que consome lá 300 kW. E na minha residência tem 500 kW. Você pode fazer um projeto, desde que esteja no mesmo nome do titular. Então, a conta de energia tem que estar no nome de titular, tanto do local onde é que se vai fazer, como no local que você vai, o que sobrar de energia vai ser alocado para essa pessoa. Então, você pode muito bem fazer esse projeto. Então, normalmente a gente elabora, como é que faz? Você elabora um projeto, consome os dois, né? Você coloca os dois consumos e faz o projeto. Só que a instalação vai ser apenas em um local. Então, ok? No registro, você tem que dizer. Não é? E aí a gente vai conversar com isso aqui com você quando a gente for falar de distribuição, tá certo? De rateamento da conta. Então, e aí essa cópia aqui é se tiver integrantes, porque não é obrigatório estar só no nome. Pode, por exemplo, se a empresa tiver 2 pessoas, você pode contemplar. Basta que a geração no local que você queira seja contemplada para os sócios daquela empresa que esteja sendo contemplada. Basta estar o nome da pessoa lá. Se tiver o nome da pessoa lá, ele é como se fosse dono da conta de energia, porque a conta de energia tem que estar no nome só de uma pessoa. E esse escritório está no nome de 3 pessoas, por exemplo. Então você pode gerar energia e compensar também nos outros 2 sócios. Basta você comprovar, tá certo, juridicamente a conformidade, tá certo, com relação aos integrantes. Então essa lista você vai preencher, né, se for abaixo de inferior a 10 kW ou se for superior a 10 kW. Então basta você procurar esse formulário. Então esse formulário aqui é o que nós estamos mostrando aqui para você, tá? Uma outra coisa é o formulário de potência dos painéis e dos inversores. Isso não isso depende de concessionária para concessionária. A gente preenche aqui dizendo que tem 600 metros quadrados a área total ocupada de painéis solares, né? Aí você mostra as marcas e os modelos que você está usando e os inversores também, tá? Bem, no formulário a gente tem a lista de percentual de rateio de crédito. O que significa isso? Bem, vamos lá. A lei determina, a 482, que ao gerar energia, o excedente poderá ir
para um ou outro local que tenha a mesma titularidade, ou seja, o mesmo CPF. Então, por exemplo, se eu for dono desses 3 locais, ou seja, eu tenho o meu CPF nesses 3 locais lá na concessionária de energia, então eu posso gerar aqui, tá certo? E o restante vir para cá e vir para cá. Do jeito que eu bem entender, que 60, 40, 30, 70, contanto que o restante, essa soma aqui deu o quê? 100%. Agora, quais são as observações? Primeiro, a unidade de geração sempre vai bater 100%. O que é que eu estou dizendo? Vamos supor que eu fiz um projeto, somei as 3 unidades, você soma as 3 unidades, tá certo? E tenho preciso de 1000 kWh. Então eu fiz o projeto para 1000 kWh. Só que a unidade de geração 1 minha consome 500 kW. Então pronto. Essa unidade toda a vida vai bater logo os 100%. Então 500 kW morre aqui. Os outros 500 kW restantes, aí você divide do jeito que você quer. Tá certo? E aí você, daqueles 500 kW, você divide aqui, no caso 60 e 40. Tá certo? 60 e 40, então, se é 500 kW, um vai 300 kW e o outro vai 200 kW. Contanto que essa soma seja o quê? 100%. E lembrar que a unidade de geração é 100%. Bem, mas você também pode ter uma outra situação. Vamos lá. Isso está assim, a comprovação que está na mesma titularidade porque você está enviando todas as contas. Mas pode ter a seguinte situação, onde você está colocando a geração, seja uma empresa. E na empresa é você e o seu sócio. E você quer abater a energia da empresa mais a energia da casa sua e do seu sócio. E aí o que acontece? Acontece que não dá para ter 2 CPF na conta de energia, quer dizer, a mesma titularidade. Mas você pode comprovar que ele pertence a essa empresa onde está sendo usada a geração. Então, nesse caso, a titularidade não vai estar na unidade de geração, mas a comprovação está através do contrato social da empresa. Então, se por acaso tiver 2 sócios aqui, eles podem gerar energia para suas casas, sem nenhum problema. Tá? Basta você faça o projeto, né, como uma vez falando, somando todas as potências aqui. Então, a unidade de geração é 100% e o restante é que vai para os outros. Então, você pode fazer isso aí, desde que esteja a mesma titularidade ou esteja nessa condição de empresa, tá certo? Então, você pode abater aí a sua conta energia, né? Então, agora, e se não tiver a situação da mesma titularidade? Você pede para fazer a transferência da titularidade para o nome, seu nome, contanto que você, a partir de agora, vai ser o responsável pelaquela unidade. Tá ok? Então, essa é o X questão. Você pode trocar a unidade, o responsável. Para a concessionária de energia, é o responsável pelo pagamento daquela conta. Tá? Aí vai chegar uma conta, primeiro, abatendo a unidade de geração principal e o restante na unidade de geração que você, assim, o bem determinar. Aqui nós temos o preencher o formulário. Aqui você está dizendo, dando uma autorização para José Batista Siqueira Filho, no meu caso, tá certo? Vá projetar o sistema elétrico. Ele é o responsável perante o cliente. Perante o cliente. Tá ok? Assina o cliente e assina ele, né? Claro, identificando ambos. Você também tem que enviar para a concessionária de energia isso aqui, ó, que é um certificado de conformidade. No caso aqui, a VEG está dizendo que está pertencente ao Inmetro e que esse Inmetro tem um monofásico de 3.000 watts. Então tem que ir acompanhando. Bem, para sistemas trifásicos nós não temos isso, nós temos isso para sistemas monofásicos. Então o que você pode fazer? Ir atrás, solicita de quem forneceu para você o inversor o certificado de conformidade com parâmetros de baixo índice de harmônicos e aí por aí vai, tá bom? Então você anexa isso quando for sistemas trifásicos. Se for sistemas monofásicos, o pessoal tem os certificados, mas nos sistemas trifásicos você vai ter que mandar um certificado, tá certo, da empresa. Por quê? Porque não está obrigatoriamente ainda colocar sistemas trifásicos para o sistema Inmetro, tá? Bem, nós temos aqui então preencher esse formulário. É um formulário que você vai preencher sobre os dados da sua empresa,
mas dá para a Anael. A Anael é que a concessionária envia isso aqui para a Anael. Então você também tem que preencher esses dados. Esse dado aqui, às vezes, é preenchido, no caso de abaixo de 10 kW, é preenchido a partir só da situação de vistoria. Se quando for fazer a situação de vistoria, você envia esse anexo aqui, tá? Então, na hora que você vai solicitar a vistoria, você coloca esse. Também nada impede você enviar antes. Você enviar antes, já colocar esse termo aqui de registro que você vai pegar aí. Formulário de registro, você pode pegar também facilmente na internet, tá bom? Você preenche isso aí. Se faltar um formuláriozinho desse que eu estou falando, volta e ele vai pedir para você colocar. Precisa ser isso aqui reconhecido em cartório? Não, não precisa ser reconhecido em cartório. Com todos esses documentos, você vai escanear todos eles e vai mandar para os órgãos que a gente está trabalhando. Todas as contas de energia das unidades consumidoras envolvidas. Então, todas as unidades consumidoras envolvidas, você vai e mandar todas as contas de energia para a pessoa verificar o código lá da instalação, que eu retirei aqui, tá certo? E quem é a pessoa que está naquele código, para ele comparar lá, para você não botar terceiros, né? Então, você tem que mandar todas as contas de energia. Bem, aqui nesse slide tem o que a gente chama de aviso de geração própria. As concessionárias de energia solicitam que você coloque próximo ao medidor um aviso de risco de choque elétrico de geração própria. É variável um pouco o formato de concessionária para concessionária, mas antes de você receber a vistoria, você tem que estar colocado isso aqui perto do medidor. E o padrão é isso aqui, ó, 25 centímetros por 18 centímetros. Esse mesmo aviso tem que estar lá no diagrama unifilar. Olha só aqui, eu já tinha falado sobre isso. Então você tem que ter esse aviso dizendo o tamanho, né, tudo certinho, daí aonde você vai colocar lá no projeto. Senão o seu projeto vai ser rejeitado. Lembrando que isso é para microgeração. O aviso para geração de maior porte, né, aí já é outro tipo, tá? De média tensão já é uma outra formulária. Então lembre-se, antes da vistoria vir fazer, para saber se está tudo ok no seu sistema, tá bom? Você tem que instalar essa placa sinalizadora. A outra coisa, claro, você tem que ter a RT do CREA. E aí na RT do CREA você tem que colocar essas funções aqui, ó. A função, né? Essas funções. Execução 82, execução. Então você tem que colocar cada uma dessas funções aqui. Por quê? Porque a concessionária quer que você faça projeto e execução. Você, o engenheiro, seja responsável pelo projeto e execução, tá? Então você vai procurar esses códigos aqui na qual eu estou te colocando, tá? E aí você preenche a tua RT com esses códigos aqui que você vai colocar lá para ser então aprovado o seu projeto. Se faltar qualquer código desse, a concessionária de energia não aceita a sua RT e vai barrar o seu projeto e tome mais 15 dias, tá? Então muito cuidado aí, tá aqui os 4 termos solicitados pela mesma para execução. Então projeto Eletrotec Sistema de Energia, Sistema de Geração de Energia, projeto de instalações de Eletrotec Sistema de Energia, execução de instalação Eletrotec Sistema de Energia Elétrica, instalação distribuída e execução de instalação Eletrotec Sistema de Energia Elétrica de Sistema de Geração de Energia. Então você coloca esses 4 e vai dar tudo certo para você, tá? Ele vai ser aprovado a sua RT. Bem, então esses são os formulários envolvidos que você tem que colocar no pacotão e enviar aí para sua concessionária de energia. Então tudo isso aqui você coloca isso, escaneia e manda para lá. Aí isso tudo vai para a vistoria. Você ainda está nesse primeiro processo aqui, ó. Aprovado, aí você vai então comprar o material e realizar a instalação e depois solicitar a vistoria. Através de e-mail, essa solicitação de vistoria, tá? Você manda um e-mail solicitando vistoria, no caso da Enel Ceará.
Bem, material, o que você precisa ter para fazer a instalação? Gente, nós vamos precisar de furadeira, parafusadeira, por quê? Porque às vezes, se for em sistemas, né, a gente precisa para furar lá, se for telhado, tudo, né? Para não ficar perdendo tempo no negócio de chave de fenda, usa logo a parafusadeira e a furadeira e a parafusadeira para instalar o mais rápido possível, né? Tempo é dinheiro, então você tem que fazer isso muito rápido. Um prensa, ó, de MC4, tá bom? Para prensar direitinho, né? Aqui nós temos aqui, ó, da Solarus, Solar um kit aqui mostrando um alicate fino para prensar o MC4, tá certo? Um prensador de terminais, se for preciso usar os terminais na hora que você conecta lá no quadro, de string DC ou AC, né? Chaves de fenda, métrica, nível, rebite para colocar rebite, não é? Então você tem todo o material envolvido na instalação. E evidentemente, se você for subir, como está essa foto aqui da Sulans, né? O que é que você vai fazer? Você vai colocar capacete, luva, óculos de proteção, principalmente amarração. Gente, você está no telhado, você pode escorregar e cair lá de cima. Isso não é legal. Então, toda vez que subir em telhado, tá certo? Coloque aí a parte de cinto de segurança, tá bom? Então, isso é do modo geral. Bem, para aquela situação já tomar cuidado que evite sombra e coloque os painéis angulares. Angulares normalmente aqui, ó, a Neo Solar dá essa sugestão aqui, ó, esses ângulos de inclinação do painel. Esses ângulos de inclinação tanto serve para captação, no caso dos raios solares da melhor situação possível, como você, né, ter no mínimo 10 graus para quando cair a chuva ou então algum material caia, escoa e caia. Senão, se você colocar em cima, todo o lixo vai ficar empilhado, ou a chuva vai cair e causar aquela maçaroca, vamos dizer assim, né? Então tem que ter uma inclinação mínima para que numa chuva bata e escoe, se for o caso, né? Então aqui a gente tem algumas angular, mas se você vier no site da Vento Solar, ela te dá o ângulo aqui, ó, inclinação ideal dos painéis, tá certo? Basta você dizer onde é que você está localizando e ela já te dá uma inclinação ideal dos painéis para o melhor aproveitamento possível. Evite sombra, lembre-se disso, porque sombra vai desperder muita energia, né? E finalmente, o ensaio de verificação. No final, onde tiver aperto, gente, você pode usar um torquímetro, tá certo? No caso, você pode usar um torquímetro, que é para medir a pressão. Você vai um medidor de megômetro, vou colocar até aqui que eu não coloquei. Então aqui temos um megômetro, ixi, escrevi errado aqui, ó. Pera aí. Então aqui nós temos aí um megômetro, que é para isolamento DC, para saber se não tem nenhuma fuga no cabo, né? Na hora que você ligar o sistema, já pensou estourar, que seja um medidor, cuidado que é baixa tensão. Então você testa com 500 volts, tá? Você bota aqui 500 volts no megômetro e testa os cabos, né, se não tem fuga, coisas, né, tanto nos terminais MC4, né, como nos cabos, tá bom? O torquinho para saber, né, se está apertado, os parafusos, tudo mais. E o termovisor, quando o sistema estiver em operação, gente, é bom você passar um termovisor, porque se tiver alguma coisa que você não fez o aperto corretamente, não é para no terminal MC4. Um aperto, sem querer, você não conectou direito o cabo e aí gerou um ponto quente. Gerando um ponto quente, você vai observar que aí tem um ponto quente. Então você para a instalação, vai lá e verifica. Agora, vai fazer termovisão meio-dia, né? No HSP. É o horário que máxima potência você está consumindo. Aí você vê o ponto quente. Se tiver algum local que esteja aquecido mais do que outros locais, certamente é porque há uma má conexão aí. E aí esse ensaio de verificação é extremamente necessário. O ensaio de verificação, tá certo, do HSP, para evitar riscos de incêndio. Como a gente diz, o terminal muito frouxo, pode o cabo começar a aquecer e pode causar infelizmente um acidente, né, com incêndio, tá? E claro, a última etapa é o acompanhamento da ligação do medidor com o sistema pré-concessionário de energia. A concessionária de energia vem aqui, vai colocar
tá certo? Na última etapa, aqui ele vai realizar a vistoria. Normalmente, quando eles realizam a vistoria, ele já vem com o medidor, porque se estiver tudo ok conforme as ligações, tá certo? Ele vai colocar para você o medidor. E aí você acompanha se está funcionando tudo direitinho e a verificação. Então, esse é o comportamento aí correto para que você tenha um processo de homologação do projeto. Cada concessionário tem uma particularidade de outra aqui, mas o grosso foi então demonstrado para que seja aprovado um projeto de micro geração até 75 kW num sistema de potência da concessionária, tá ok? Muito obrigado, um abraço, espero ter ajudado a vocês. Triex Tecnologia.